Esdras, depois de voltar do cativeiro e descobrir graves pecados dos líderes em Jerusalém, ele se identificou com os pecados das outras pessoas na sua oração. E nessa mesma época, Neemias fez uma oração parecida antes de sair da Pérsia para ajudar o povo lá em Jerusalém, para reconstruir os muros. Neemias faz uma oração coletiva, pedindo a Deus perdão pelos pecados da nação. E aí, eu volto aqui para o nosso salmo, que é tema do nosso estudo de hoje. Salmo 130, ele está em um momento desses. Sem identificar qual é o momento, mas é um momento desse. O autor, ele falando como representante do povo, ele pede perdão pelos seus pecados, baseado na clemência divina. Ele conhece o Deus compassivo e, baseado nisso, ele pede perdão ao Senhor. Versículos 1 e 2. Das profundezas clamo a ti, Senhor. Escuta, Senhor, a minha voz. Estejam alertas os teus ouvidos às minhas súplicas. Então o salmista, ele começa com um apelo para Deus atender a sua oração, porque ele entende que o pecado do povo impede a sua comunicação com o Senhor. Enquanto a Bíblia fala frequentemente de Deus ouvir as orações dos fiéis, ela não oferece a mesma garantia aos rebeldes. Presta atenção nisso. Deus, ele é onisciente, ele sabe de todas as orações. Aquilo que você pensou aí agora, Deus sabe. Mesmo que a palavra não chegou à sua boca, Deus sabe. Então Deus tem ciência de tudo que acontece. Mas dificilmente Deus vai atender uma oração de alguém que está em rebeldia. A palavra do Senhor diz isso. O pecado, ele se levanta como uma barreira entre o homem e Deus. Eu já mencionei aqui em várias outras ministrações, Isaías 59, verso 1 e 2, diz que a mão do Senhor não está fechada, a mão de Deus está aberta para abençoar. Os ouvidos dele estão atentos para nos ouvir, mas os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus, de maneira que ele não pode nos abençoar. Existem princípios espirituais que Deus não pode quebrar. O pecado, ele se torna uma barreira entre nós e o nosso Deus. E aí o autor de Salmo 130, ele continua abordando especificamente o problema dessa barreira que foi criada. Ele diz assim: se observares, Senhor, as nossas iniquidades, quem subsistirá? Ele diz no verso 3. Então, uma coisa que fica muito clara em todo momento na Bíblia é a indignidade de todos nós diante de Deus. Ou seja, todos nós somos indignos diante de Deus. Em cada geração, desde a queda do primeiro casal lá no Gênesis, lá no Éden, o ser humano tem cometido pecado contra o seu Criador. O apóstolo Paulo disse em Romanos capítulo 3, verso 23, todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Se nós fôssemos julgados de acordo com o nosso mérito, todos nós seríamos condenados à morte eterna. Porque o salário do pecado é o quê? É a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Então, se Deus olhasse para os pecados do homem, ninguém de nós estaria aqui. Mas graças à misericórdia e à compaixão dele, ele nos olha através do sacrifício do seu Filho Jesus.
E aí ele derrama o seu perdão, o seu amor sobre a nossa vida. O salmista continua com outro ensinamento essencial da mensagem bíblica, que é a graça de Deus. Nós estamos fazendo uma reflexão aqui em Salmos 130. Eu quero pedir, antes de continuar, que você dê o like no vídeo. É muito importante que você dê o like, porque é através do like que essa mensagem alcança mais pessoas. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Coloque aqui o seu pedido de oração. No final da mensagem, nós vamos orar uns pelos outros. Amém? No verso 4, o salmista diz assim: contigo, porém, está o perdão para aqueles que te temem. Contigo, porém, está o perdão para que te temam. Desculpa, eu li errado. Deus oferece perdão aos arrependidos que buscam pelo seu favor. O salmista, ele está pedindo pela nação de Israel. Ele está pedindo de uma maneira geral, como eu falei. Mas a mensagem mais ampla da Bíblia, ela trata da misericórdia demonstrada por Deus de uma maneira individual. Você pode orar de forma coletiva, você pode e deve orar pela sua família, pela sua nação, pelos seus governantes, pelos seus líderes, pelo seu pastor, pelo seu chefe, pela empresa que você trabalha. Tem gente que amaldiçoa o lugar que trabalha. Abençoe, que da sua boca saia palavras de bênção sobre o lugar onde você trabalha. Mas a misericórdia de Deus, ela é manifestada em cada pessoa de uma maneira individual. E a clemência divina se encarnou na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o único caminho que leva ao Pai. João capítulo 14, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus revelou o amor de Deus para todas as pessoas, não porque nós merecêssemos, mas porque Ele é misericordioso. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E depois do apelo, o salmista se mostra paciente, esperando a resposta do Senhor. Do verso 5 ao verso 8, ele diz assim: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda, eu espero na sua palavra. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Quem trabalha aí em trabalho noturno sabe como as pessoas ficam ansiosas para que amanhã chegue. Eu já trabalhei em trabalhos noturnos e você fica assim, ansioso para que o dia amanheça, para que termine o seu turno. Então o salmista está dizendo assim, olha, a minha alma aguarda no Senhor mais do que os guardas noturnos esperam pela manhã. E ele diz: espere, Israel, no Senhor, pois no Senhor há misericórdia. Aleluia. Nele há copiosa redenção. É Ele quem redime a Israel de todas as suas iniquidades. Então, irmãos, eu sei que muitos de nós passam por dias difíceis. Muitas vezes é difícil por causa das consequências do nosso próprio pecado. Mas eu quero hoje encorajar você a esperar no Senhor, a esperar pacientemente no Senhor, a fazer essa oração aqui de Salmo 130, essa oração de arrependimento, esse clamor a Deus, essa oração sincera diante do Pai. Senhor, a minha vida chegou ao fundo. Eu estou lendo agora
na versão da Bíblia, a mensagem: socorro, ó Eterno, a minha vida chegou ao fundo. Ouve o meu grito de socorro, ouve o meu apelo por misericórdia. Eu não sei qual tem sido o principal motivo da sua oração, mas eu quero dizer que Deus não se esqueceu de você. Amém? Deus não se esqueceu de você. Ele tem um propósito para a sua vida, Ele tem um propósito para a sua família, e nesse momento eu quero orar por você. Eu coloquei aqui até o fundo de oração aqui, porque eu sei que muitas pessoas se inspiram nessa melodia. Onde você estiver, eu quero que você feche os seus olhos, curve a sua cabeça e vamos falar com o Pai nesse momento. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Deus, é das profundezas que nós clamamos a Ti, Senhor. Ouve a nossa voz. Esteja atento os teus ouvidos às nossas súplicas. Perdoe os nossos pecados. Nós temos plena consciência de que os nossos pecados nos afastam de Ti. Por isso, nós não teríamos coragem de fazer essa oração se não fosse o sacrifício do Teu Filho Jesus, que foi feito por nós na cruz do Calvário. E é respaldados pelo sangue de Cristo que nós nos achegamos a Ti nesse momento. Pedimos perdão pelos nossos pecados, pelos pecados cometidos pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, pelos nossos governantes. Que o Senhor olhe para nós com olhar de misericórdia. Nós esperamos em Ti com todo o nosso ser e na Tua palavra colocamos a nossa esperança. Nós aguardamos pelo Senhor mais do que os sentinelas aguardam pela chegada da manhã. Nós colocamos em Ti toda a nossa confiança, toda a nossa esperança e cremos que o Senhor nos dará livramento, nos dará vitória, nos concederá o milagre que temos buscado, a bênção que temos perseguido. Eu peço a Ti, meu Deus, que o Senhor contemple cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nesses comentários. Nós levantamos a nossa voz ao Senhor, erguemos a nossa voz a Ti, porque cremos que Tu és um Deus de amor, de misericórdia, de bondade, de fidelidade, um Deus que tem prazer em nos abençoar, um Deus que providenciou tudo para a nossa salvação. Contempla, Senhor, a vida dessa pessoa que está aqui nos comentários derramando a sua alma diante do Senhor, clamando pela sua família, pela sua saúde, pela sua recuperação, pela sua restauração. Que essa casa seja alvo do Teu favor, do Teu milagre, da Tua redenção. Em nome de Jesus, nós cremos que o Senhor quer e pode nos abençoar. Independente das circunstâncias que nós estamos enfrentando, nós cremos no Teu agir. Eu peço a Ti, meu Deus, que essa semana seja uma semana de vitória, uma semana de milagre, uma semana de portas abertas para todas as pessoas que estão assistindo a essa palavra. É por isso que eu oro e Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém e amém. Receba no seu coração, meu irmão, essa palavra. Que o seu coração seja um coração grato por todas as bênçãos que Deus tem derramado sobre você e sobre a sua casa. Não perca a esperança.
espere com paciência. Assim como o salmista, tenha paciência. No tempo certo, as coisas vão se resolver. Amém? E enquanto elas não se resolvem, o próprio Deus é quem te capacita. Aleluia. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Permaneça até o final. A mensagem já vai continuar. Antes, eu preciso te dar um recado. Se você quer que esse canal e essas palavras continuem existindo todos os dias e chegue em mais vidas que precisam ouvi-las, nos ajude deixando o seu like. Clique nesse botão aqui de joinha que está abaixo do vídeo. Deixe também um comentário, um pedido de oração. Tudo isso nos ajuda. Você também pode compartilhar esse conteúdo com as pessoas que você deseja abençoar. Para aqueles que querem e podem fazer mais, se torne membro da família Minuto com Deus. Seja um daqueles que ajudam o nosso ministério a se manter de pé, além de ganhar conteúdos exclusivos. Você fez tudo isso? Deus te abençoe poderosamente. Siga com a mensagem e ouça até o final. Deus vai falar com você. Efésios capítulo 4, versos 22 a 24 diz assim: Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. A mudança que você tanto quer ver no mundo começa em você. Eu sei que essa afirmação pode chocar algumas pessoas que têm clamado a Deus pela transformação de maridos, esposas, filhos, patrões, etc. Pessoas difíceis com as quais temos que aprender a conviver. Existem situações que nos parecem impossíveis de serem solucionadas, como uma crise no casamento ou na vida financeira. O que eu quero dizer é que você pode, hoje mesmo, passar a viver sob uma nova perspectiva, uma nova ótica. Não é que seus problemas serão solucionados, mas Deus pode te capacitar para enfrentá-los da melhor maneira. Não é que suas dívidas vão desaparecer, mas o Senhor pode te dar uma habilidade para administrar seus recursos de forma que você consiga viver com o pouco que tem recebido. Elimine os maus hábitos que têm prejudicado a sua vida. A palavra de Deus diz que devemos tratar as pessoas da maneira como gostaríamos de sermos tratados. Você só pode colher aquilo que planta. Muitas pessoas reclamam que não recebem amor, carinho e atenção, mas na maioria das vezes, essas mesmas pessoas também não dão amor, carinho e atenção para ninguém. Paulo orienta os efésios a deixarem a velha maneira de viver e a renovarem o seu modo de pensar, de forma a se tornarem mais semelhantes a Deus, em santidade e em justiça. Jesus é o nosso referencial. Ele foi perfeito em tudo e nós devemos imitá-lo. Procure mudar seu comportamento. Seja mais amável com as pessoas. Seja mais gentil e mais tolerante. Coloque no seu vocabulário as expressões bom dia, boa tarde, boa noite. Diga obrigado quando alguém fizer algo para você. Converse com as pessoas olhando nos olhos, pois isso demonstra que você dá importância a elas. Saia das redes sociais e visite alguém que você não vê há muito tempo. Faça o bem sem esperar nada em troca. Brinque com seus filhos, organize um passeio com a família. Trate as pessoas com educação, respeito, de forma educada. Ame mais e julgue menos. Ao invés de condenar, se coloque no lugar do outro e procure entender por que ele age dessa forma. Coloque essas coisas em prática e você vai perceber que haverá uma mudança ao seu redor. O Senhor te fará valorizar as pequenas coisas, como o sorriso de uma criança, o abraço de um amigo, a presença da sua mãe, do seu pai ou dos seus irmãos, porque só quem já os perdeu ou está longe é que entende como dói a ausência deles.
Seja grato pelo que você tem. Por mais que você esteja enfrentando problemas na sua vida ou na sua casa, lembre-se de que até aqui o Senhor te ajudou. Quando você muda, tudo muda. Eu quero orar por você. Senhor, nos ensine a sermos pessoas melhores. Que a gente aprenda a tratar as pessoas como gostaríamos de sermos tratados. Que a mudança que tanto esperamos comece através da nossa vida. Nos dê um coração grato, para que nós percebamos a importância das pequenas coisas que o Senhor nos concede todos os dias. Nos ajude a eliminar da nossa vida tudo o que tem nos prejudicado. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Uma nova semana está começando e mais uma vez Deus está nos convidando a nos entregarmos a Ele e a experimentarmos o sobrenatural em nossas vidas. Existe um lugar para você descansar, minha irmã e meu irmão. E nesse lugar, tudo aquilo que te fere, tudo aquilo que te preocupa e que te desestabiliza, perde a força e se desfaz. E esse lugar é na presença do Senhor. Hoje, Deus está te convidando a entrar nesse lugar, a entrar na presença dEle. Deus te desafia a se manter na presença dEle ao longo dessa semana. Eu sei que muitas coisas vão acontecendo, muitas distrações vão chegando e a frieza vai tomando conta do nosso coração. Até que, ao olharmos para a nossa vida, percebemos que já estamos completamente afastados do Senhor e da palavra dEle. É tempo de voltar. É tempo de se reencontrar com aquele que te criou, aquele que esteve com você em todos os momentos da sua vida. Nos bons momentos Ele estava contigo, celebrando junto de você. E nos momentos ruins, Ele também estava ali, te consolando e transformando cada lágrima que rolava pelo seu rosto em uma oração. Eu quero profetizar sobre a sua vida e sobre a sua semana um renovo, um novo tempo, um tempo de paz e de descanso. Se você recebe essa palavra pela fé e se você crê que Deus pode te dar uma semana maravilhosa, escreva amém aqui nos comentários. E em seguida você pode colocar o seu pedido de oração. No final nós vamos orar juntos pelos pedidos que forem feitos aqui. Salmos 91, versículos 1 e 2 está escrito: Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. O Salmo 91 é uma passagem bíblica que traz uma mensagem muito especial para todos nós. Ela nos oferece proteção e segurança para aqueles que se abrigam no esconderijo do Altíssimo. Essa mensagem nos ensina que Deus é o nosso refúgio e fortaleza e que podemos confiar totalmente nele em todos os momentos da nossa vida. Quando refletimos nessas palavras, nós podemos perceber que aqueles que habitam no abrigo de Deus, não aqueles que passam por ele, mas aqueles que habitam ali, estão protegidos pela sua graça e pela sua misericórdia. O Senhor prometeu estar conosco sempre e Ele prometeu nos proteger de todo mal. Quando reconhecemos a Deus como nosso refúgio e morada, podemos descansar tranquilamente à sombra de suas asas, sabendo que estamos seguros e protegidos. Essa confiança em Deus é fundamental para vencer os nossos medos, a ansiedade que muitas vezes toma conta do nosso ser, essas coisas que nos assombram quando passamos por momentos difíceis. Saber que Deus é o nosso protetor,
o nosso guardião, nos dá a tranquilidade e a serenidade necessárias para que nós enfrentemos os desafios da vida com firmeza e determinação. Esse salmo também nos ensina que não devemos ter medo de nenhuma circunstância difícil que possa nos cercar, pois Deus está conosco e a fidelidade do Senhor é como um escudo protetor ao nosso redor. Essa fidelidade é inabalável e nos protege de todo o mal que possa nos atingir. Quando a gente confia em Deus e permanece firme na presença dEle, Ele nos guarda e nos protege de todo o mal. Além disso, é importante lembrar que o poder do sangue de Jesus também nos protege contra todas as investidas do inimigo. Esse sangue foi derramado na cruz para nos libertar do pecado e nos dar a vida eterna. Quando confiamos nesse poder, somos livres e protegidos contra qualquer ameaça espiritual que possa nos afetar. Toda arma forjada no inferno não prevalecerá contra a sua vida e nem contra a sua família. Os anjos do Senhor nos guardam em todos os nossos caminhos. Esses anjos são enviados por Deus para proteger e guiar aqueles que creem nele. Eles nos acompanham em todos os momentos da vida e a presença deles nos traz paz e segurança. Quando você estiver passando por um momento de angústia, você pode invocar o nome do Senhor e Ele estará contigo para te ajudar e te livrar do mal. Nós podemos confiar que Deus tem um propósito em nossa vida e na vida da nossa família e que Ele nos conduzirá a um lugar de descanso e paz. Mesmo que tenhamos que enfrentar grandes problemas e adversidades, podemos ter certeza de que Deus nos ama e cuida de nós e que nada pode nos separar do seu amor. Diante de qualquer dificuldade que esteja enfrentando, confie em Deus, permita que Ele guie os seus passos. Ele tem o melhor para você e Ele vai te proteger em todos os momentos da sua vida. Acredite nas promessas do Senhor e deixe que a presença de Deus, a presença poderosa de Deus, coloque paz e consolo em seu coração. Ainda nessa semana que acabou de começar, nesse mesmo dia, nesta hora, comece a confiar em Deus e você verá que a sua vida será transformada pela graça e pelo amor dele. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus e Pai, obrigado por Tua palavra e obrigado pelo Teu amor. Nós te pedimos perdão pelos nossos pecados, pedimos perdão por toda a escuridão e por toda a maldade que muitas vezes alimentamos em nosso coração. Pedimos que o Senhor faça crescer dentro de nós essa paz tão maravilhosa que apenas é encontrada em Ti. Queremos descansar nos Teus braços, na sombra do Teu amor, e queremos sentir o Teu cuidado e o Teu abraço, mesmo nos dias mais sombrios e mesmo naqueles momentos mais caóticos da nossa vida. Não queremos viver olhando para as circunstâncias que nos cercam, mas queremos viver com os nossos olhos em Ti, com os olhos em Tua palavra e em tudo aquilo que o Senhor tem feito em nosso interior. Pai, porém hoje eu venho te clamar também, pois por mais que nós queiramos viver a vida sem olhar para as circunstâncias ao nosso redor, infelizmente algumas situações, alguns dias e alguns momentos nos causam muita dor e nos deixam sem forças para continuar. Por isso eu te peço, vá ao encontro dessa irmã e desse irmão que estão me ouvindo agora. Renova as forças deles. Faça com que eles não desistam de caminhar e não desistam daquilo que há tanto tempo eles têm clamado e orado ao Senhor. Pai, algumas orações estão cessando por falta de força. Por isso, novamente eu te peço, renova as forças
dessa pessoa que está me ouvindo. Que o Senhor olhe para cada um desses pedidos de oração que foram feitos aqui hoje e que o Senhor mova o sobrenatural na vida de cada uma dessas pessoas que estão aqui clamando pelo teu nome. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra, meu querido irmão, minha querida irmã. Receba as promessas de Deus no seu coração. Receba pela fé uma semana vitoriosa, uma semana de cura, uma semana de milagre. Se essa mensagem abençoou a sua vida, dê o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações, porque assim a gente consegue alcançar mais pessoas. Se você quiser apoiar o projeto evangelístico Minuto com Deus, seja membro do canal. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Olá, eu sou Edivaldo Oliveira e você já conhece esse nosso canal, Minuto com Deus, onde nós postamos mensagens que te guiam espiritualmente todos os dias. Agora nós criamos um novo canal, o Minuto Reflexão, onde nós postamos vídeos para te guiar num crescimento pessoal, numa melhora da sua saúde mental e do seu bem-estar. Se inscreva clicando no ícone ou no link que estará na descrição e nos comentários desse vídeo. Os vídeos lá são postados todos os dias, então ative as notificações para que você não perca nenhum minuto reflexão. João capítulo 3, verso 8 diz assim: Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Existe uma obra maligna sendo feita neste mundo. Satanás quer levar o máximo de pessoas à condenação eterna. Para isso, ele usa a mentira e o engano. A palavra diz que o mundo jaz no maligno, ou seja, o sistema que rege o mundo está totalmente dominado pelo diabo. Mas quando Jesus entra na vida de alguém, seus olhos são abertos e essa pessoa recebe entendimento para discernir as coisas espirituais. O inimigo quer manter a mente das pessoas na escuridão, para que elas não reconheçam a luz do Evangelho. Em Mateus capítulo 13, Jesus nos fala sobre pessoas que recebem a palavra de Deus, mas não a compreendem, porque o maligno vem e rouba o que foi semeado no coração delas. Satanás tem escravizado muitas pessoas de uma forma sutil. Homens e mulheres têm levado uma vida que desagrada a Deus, pensando que isso é normal e que poderão mudar de vida quando bem entenderem. Essas pessoas estão presas aos vícios como cigarro, drogas, bebidas alcoólicas e não conseguem se firmar com Deus, porque não querem abrir mão dos prazeres carnais. Outros estão aprisionados aos pecados sexuais, como a pornografia, o adultério, a fornicação e a sensualidade. Elas não se deram conta que estão afastadas de Deus por causa dos seus pecados. Apocalipse capítulo 12, verso 9, diz que o diabo leva todas as pessoas do mundo a pecar. Ele se aproveita da nossa tendência carnal e arma situações que favorecem a nossa queda. Talvez você que está me ouvindo seja uma dessas pessoas que tem sido pisadas pelo diabo. Aos poucos, você vê sua vida sendo destruída. O diabo já destruiu seu casamento, ele já enfraqueceu a sua fé, já abalou suas finanças e até mesmo a sua saúde foi atingida, porque ele encontrou legalidade na sua vida. E por mais que você tente, não consegue se libertar.
com a nossa própria força, nós não podemos anular o poder do mal em nossa vida. Mas para isso Jesus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Receba Jesus hoje na sua vida. Convide Ele para entrar no seu coração. Deus irá te fortalecer de uma forma sobrenatural. Aqueles que são de Deus, o maligno não pode os tocar. Jesus nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e para vencer a força do inimigo. Eu quero orar por você. Deus, eu te peço que toda obra do diabo seja desfeita na vida da pessoa que está ouvindo essa mensagem. Toda arma forjada no inferno não prevaleça contra ela. Que ela tenha seus olhos abertos e perceba de forma clara como Satanás tem destruído sua vida. Dê forças para que esse irmão e essa irmã possam resistir ao diabo e vencer o pecado. Nós tomamos posse do poder conquistado na cruz do Calvário e que foi delegado à igreja. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira. Inscreva-se no canal Minuto com Deus e conheça mais mensagens que vão edificar sua vida. Não devemos concordar ou sermos coniventes com o pecado. E quando for um pecado cometido por alguém que seja próximo a nós, alguém com quem tenhamos algum grau de comunhão, é nosso dever como cristãos alertar essa pessoa em relação à sua falta e às consequências que ela poderá experimentar, pois o pecado nos afasta de Deus, atrai maldição para a nossa vida e pode nos esfriar espiritualmente, se tornando uma barreira entre nós e o Espírito Santo. Porém, a maneira como nós abordamos alguém que está em pecado pode fazer toda a diferença na vida dessa pessoa. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Todos os dias eu posto reflexões bíblicas e orações aqui no meu canal. Portanto, se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Faça parte dessa grande comunidade de fé que tem buscado se alimentar da palavra de Deus, que tem buscado a presença do Espírito Santo através do conhecimento e da revelação da palavra. Eu peço que você nos ajude a fazer com que essa mensagem alcance mais vidas. Para isso, basta que você deixe o seu like aqui no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. E se você é grato às mensagens Minuto com Deus, a melhor maneira de você expressar essa gratidão é se tornando membro do canal. Assim você estará apoiando diretamente esse projeto. Gálatas capítulo 6, versículo 1 está escrito: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Paulo usa as seguintes palavras nesse texto que foi lido: vocês que são espirituais. Ou seja, ele está falando para pessoas que têm discernimento espiritual, pessoas que têm um grau de intimidade com Deus suficiente para saber quando alguém está cego e dominado pelas paixões do mundo, ou quando alguém está sendo usado por Satanás. Quem é espiritual não fala por si mesmo, mas suas palavras são direcionadas pelo Espírito Santo. Por isso são carregadas de sabedoria, e sua advertência vai produzir vida. Ela vai gerar arrependimento naquele que está em pecado. Quem é espiritual sabe que todos nós estamos sujeitos ao pecado e que não devemos nos orgulhar da nossa santidade. Se já fomos libertos em uma área na qual o nosso irmão ainda está lutando para se libertar,
Isso não nos coloca em posição superior a ninguém. Apenas revela que a graça de Deus em nós foi derramada de forma abundante. Não temos como comparar a nossa luta contra as tentações com a luta de outras pessoas. Cada um é tentado de uma forma. Quando o Espírito Santo quiser usar a sua vida para repreender alguém, a intenção da sua repreensão deve ser a restauração daquele que está afastado dos caminhos do Senhor, e não expor suas fraquezas ou diminuí-lo diante das pessoas. Jesus não faria isso. Ele não julgaria e nem condenaria de forma instantânea, como a maioria de nós faz. Talvez ele dissesse: aquele que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Paulo diz que a repreensão deve ser feita com mansidão. Isso significa que ela é pacífica, sem acusações. Quem usa o tom de acusação é o diabo. Ela deve ser sincera, mas sem arrogância ou soberba. E depois que repreender, você não precisa sair comentando com ninguém. É muito comum vermos irmãos falando mal uns dos outros. E alguns até dizem assim: eu vou comentar com você para a gente poder orar por ele ou por ela, viu? Tenha misericórdia. Empatia talvez seja a atitude ideal que devemos ter antes de apontar o dedo para alguém. Tente se colocar no lugar da pessoa. Procure compreender por que ela agiu daquela maneira. E lembre-se sempre de que qualquer um de nós pode cair. Para isso, basta que estejamos de pé. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos pela tua palavra e pelo teu amor. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Deus, e por todas as vezes que agimos de forma insensata e cruel, quando tivemos a pretensão de apontar os pecados de outras pessoas, como se nós mesmos fôssemos irrepreensíveis na nossa conduta. Que sejamos instrumentos de cura e de libertação em tuas mãos. Sabemos que as nossas palavras podem gerar vida ou morte. Portanto, nos encha de sabedoria, de compaixão e discernimento, e nos use conforme a tua vontade, para restaurar vidas que certamente são preciosas para o Senhor. Eu quero apresentar diante de ti cada pedido de oração que está sendo colocado aqui nesses comentários, e pedir que pela tua graça e misericórdia o Senhor visite cada pessoa, cada família aqui representada nas suas necessidades, e que o Senhor possa suprir cada uma delas segundo a tua vontade. Que o Senhor restaure a vida desse casal, ó Deus, que tem passado por uma crise no seu relacionamento. Que o Senhor traga de volta para casa aquele filho que abandonou a tua presença. Que o Senhor dê vitória a esse irmão e essa irmã que tem lutado contra as enfermidades na sua vida, que eles possam receber de ti a cura ou o milagre que estiverem buscando. Queremos ser vasos de honra e não de desonra nas tuas mãos. Eu peço que o Senhor abra as portas de emprego para aqueles que estão em busca de uma oportunidade. Que essa pessoa que está participando desse processo seletivo lá naquela empresa receba uma boa notícia ainda nessa semana. A tua palavra diz que do suor do nosso rosto nós obteríamos o nosso pão. Sabemos que o nosso país passa por uma crise econômica e financeira e que é alto o índice de pessoas desempregadas. Mas também sabemos que tu és um Deus poderoso, que não está sujeito às circunstâncias para poder agir em nosso favor. Por isso, abençoe, Senhor, esse irmão e essa irmã que buscam por uma recolocação no mercado de trabalho. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém.
baixe no seu celular o aplicativo Minuto com Deus. Deus te abençoe, eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos capítulo 42, versículo 11, está escrito: Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Existem algumas situações na vida que nos pegam de surpresa e mudam tudo à nossa volta. E às vezes nos deixam desamparados, achando que nada vai melhorar. Nesses momentos, nós procuramos refúgio no Senhor e na Sua palavra. Porém, muitas vezes, ao invés de crermos, ao invés de termos esperança de um novo amanhã, nós preferimos criar uma ilusão na nossa mente de que tudo está bem e de que nada de ruim está acontecendo. Existe uma diferença imensa em pensar: as coisas não estão nada bem, mas eu tenho esperança de que vão mudar para melhor, do que pensar: não tem nada de ruim acontecendo e todos os problemas que existem estão apenas na minha cabeça. Fingir que não existem problemas é a maneira mais covarde e imatura de passar pelas tribulações. Meus irmãos, já é hora de nós pararmos de buscar discursos bonitos dizendo que tudo vai bem, e é chegado o momento em que nós devemos encarar a realidade. E sim, profetizarmos esperança, mesmo que as coisas estejam ruins. Os cristãos precisam ter senso crítico e terem consciência do atual momento que o mundo está vivendo, e não ficarmos alienados, fingindo que nada está acontecendo. Nós cremos que Deus está no controle de tudo, cremos nas promessas do Senhor contidas na palavra, mas aquilo que Deus colocar em nossas mãos para agir, devemos tomar posse. Temos armas espirituais, sim, como a oração, o jejum, a intimidade com o Espírito Santo. Mas existem situações em que teremos que agir. Quando Moisés esteve junto ao mar conduzindo o povo, no momento que ele se viu acuado pelo exército de Faraó, a primeira arma que ele usou foi espiritual. Ele orou a Deus. Mas logo em seguida Deus disse a ele: Por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Deus estava dizendo o seguinte: Moisés, eu já ouvi a sua oração. Agora não é mais tempo de orar, é tempo de agir. Ainda que seja uma ação feita pela fé, que era a de pisar nas águas, e logo em seguida Deus abriria o mar de uma forma miraculosa. Nós cremos em um Deus que tem poder para nos ajudar a passar por situações difíceis. Porém, Ele não nos priva de passarmos por tribulações. Às vezes, nós preferimos dar ouvidos a um discurso lindo de alguém que está lá no topo, do que encararmos a realidade de alguém ao nosso lado que passa por dificuldades, ou até nós mesmos, enfrentando essas tribulações. Que Deus nos ajude a termos esperança, mas que Ele também nos ajude a não sermos o povo que negligencia os problemas, fingindo que eles não existem. Que possamos estar cheios de esperança em nosso coração, porém, que tenhamos também discernimento
para encarar a realidade dos fatos. Eu quero orar por você. Deus, obrigado por tua palavra, obrigado pelo teu amor. Nós temos fé e esperança de que o Senhor tem um propósito em todas as coisas, mas não queremos fingir que nada está acontecendo. Nos dê sabedoria para tomar posse das armas corretas nesses momentos sombrios que o mundo tem vivido e nos conduza pelo caminho da tua perfeita luz. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Compartilhe essa mensagem, ela pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se e seja membro do canal se quiser apoiar o nosso projeto. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus e eu tenho uma palavra para o seu coração. Hoje, o Senhor diz para você não desistir. Irmãos, eu sei que em alguns momentos da nossa vida, as coisas ficam pesadas demais, mais pesadas do que podemos suportar. E nós nos sentimos totalmente desesperados e sem saber o que fazer e nem por onde começar. Pensamos em desistir e ficamos tentando encontrar um bom motivo para continuar. Hoje, o Senhor quer te mostrar que existe sim um motivo para que você prossiga. Ele quer te mostrar que por mais difícil que a caminhada esteja, ela vale a pena, pois você não está sozinho e o próprio Deus está do seu lado, te ajudando e te fortalecendo a cada passo que você dá. Erga a sua cabeça, pois mais uma vez o Senhor está te concedendo uma nova oportunidade. Então, aproveite essa oportunidade e dê um passo de fé. A palavra que eu quero compartilhar com você hoje está no livro de Gênesis 45, versículos 4 e 5. Está escrito assim: Cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: Eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora, não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. A vida de José não foi fácil, pois ela foi marcada por traições, dificuldades e provações. Ele sempre teve sonhos e compartilhava esses sonhos com seu pai e seus irmãos. E isso era motivo de muitos ciúmes na casa deles. Um dia, movidos por muita inveja, os irmãos de José o jogaram em um buraco e em seguida o venderam como escravo. Ele foi levado para o Egito, onde trabalhou na casa de um oficial de Faraó, chamado Potifar, e lá ele começou a prosperar e a crescer. Porém, a mulher de Potifar tentou seduzir José, e ao perceber que ele não cederia a ela, pois ele era um homem íntegro e temente a Deus, ela disse a seu marido que José estava tentando seduzi-la, o que fez com que Potifar mandasse José para a cadeia. Dentro da prisão, José começou a interpretar os sonhos dos outros detentos, o que fez com que ele ganhasse destaque e fez com que ele chegasse até Faraó, pois o mesmo teve um sonho e queria que ele fosse interpretado por alguém. José contou a Faraó o que iria acontecer, o que Deus estava revelando através daquele sonho, e por meio da sabedoria que José teve, concedida por Deus, ele também deu a Faraó um plano para evitar o desastre que viria sobre o Egito. Por causa disso,
Faraó colocou José numa posição muito alta, abaixo somente do próprio Faraó. E então aquele homem que havia sido traído pelos seus próprios irmãos e passado por todo tipo de dificuldade, teve o seu momento de redenção e viu todos os planos de Deus se cumprirem na vida dele. Essa passagem que eu li mostra o momento em que José se reencontra com seus irmãos. Eles ficaram com medo de José os punir, porque eles haviam cometido atrocidades com José, e agora ele estava numa posição muito mais alta, e ele tinha poder para punir os irmãos. Mas José enxergou tudo aquilo que aconteceu com ele, até mesmo a traição feita pelos irmãos, como parte de um plano maior do Senhor. E por isso ele perdoou os irmãos e ainda os ajudou. Presta atenção. José teve muitos motivos para desistir de tudo. E eu não duvido que, em alguns momentos, isso possa até ter passado pela mente dele. Mas ele se manteve de pé. Ele respirou fundo e continuou sendo fiel a Deus. Pois lá no fundo ele sabia que o Senhor não havia o abandonado e que os planos de Deus se cumpririam na vida dele. Quantos de nós pensamos em desistir por muito menos? Às vezes nós discutimos com alguém da nossa família e já enchemos a nossa cabeça com pensamentos destrutivos, pensando que nós nunca vamos conseguir viver os planos de Deus para a nossa vida, pois não conseguimos evitar sequer uma simples discussão. Imagine se José pensasse dessa forma. Onde ele teria chegado se apenas pensasse em desistir o tempo todo, ou se ele ficasse pensando somente na vingança que ele teria quando se encontrasse com seus irmãos? Mas ele não desistiu. Mesmo com todas as dificuldades, ele decidiu prosseguir. Você quer um motivo para você continuar? Seja como José. Ele tinha muitos motivos para pensar em desistir. Mas existia um único motivo que não permitia que ele fizesse isso. E esse motivo, na verdade, era alguém. Era Deus. A fidelidade de José, que mesmo em meio à dor, às dúvidas, mesmo em meio ao medo e à humilhação, continuou caminhando com o Senhor e continuou crendo que Deus tinha algo preparado para a vida dele, é algo que nós podemos usar como combustível e inspiração para a nossa caminhada. Que o meu e o seu motivo seja apenas um, irmãos. Que o nosso motivo para continuar tentando, continuar prosseguindo, seja o nosso Senhor Jesus Cristo. O maior motivo que temos para continuar é que um dia nós fomos libertos da morte eterna e do pecado, pelo amor de Jesus por nós, que foi capaz de se entregar numa cruz para nos salvar. Não desista, pois Deus não desistiu de você. Continue, prossiga, pois vai valer a pena. Eu quero orar por você. Senhor meu Deus, obrigado pela Tua palavra e pelo Teu amor. Nos perdoe pelos nossos pecados. O Teu amor por nós é capaz de apagar uma multidão de pecados. Sabemos que a Tua graça nos envolve e nos purifica. Portanto, te pedimos que o Senhor nos perdoe por tudo aquilo que fizemos, seja através da nossa mente, das nossas atitudes ou das nossas palavras. Tudo aquilo que vai contra os Teus mandamentos. Nos perdoe porque muitas vezes pensamos em desistir e sempre deixamos que as circunstâncias nos abalem e nos desanimem. Mas sabemos que temos o maior motivo de todos para continuar. E esse motivo é o Teu Filho Jesus Cristo,
que nos ama e que está disposto a nos levantar a cada queda e a nos refazer a cada erro que cometemos. Que o Senhor nos dê fé e persistência, assim como José. Queremos viver uma vida que glorifique o Teu nome verdadeiramente. Pai, eu apresento diante da Tua presença cada pedido de oração que foi feito aqui nessa palavra de hoje. Tanto aqueles que foram escritos nos comentários, como aqueles que foram feitos apenas no pensamento daqueles que estão me ouvindo agora. E eu te peço que o Senhor vá com o Teu poder transformador até a vida de cada um. Visite essa família, Senhor, e abençoe todas as áreas da vida dele e da vida dela. É por isso que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Não saia sem dar o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Se quiser apoiar esse projeto evangelístico, seja membro do canal. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Salmos 77, versos 1 a 4 diz assim: Clamo a Deus por socorro, clamo a Deus que me escute. Quando estou angustiado, busco o Senhor. De noite estendo as mãos sem cessar, a minha alma está inconsolável. Lembro-me de Ti, ó Deus, e suspiro. Começo a meditar, e o meu espírito desfalece. Não me permites fechar os olhos, tão inquieto estou que não consigo falar. O capítulo 77 de Salmos revela uma oração feita por alguém em profundo desespero. O salmista nos faz perceber com suas palavras que estava muito angustiado. Seu espírito estava enfraquecido e por causa da sua situação ele não conseguia ter paz, nem para dormir. É o que podemos perceber nas palavras de Asaf. Ele diz que passava as noites acordado com as mãos estendidas, pedindo que Deus contemplasse a sua vida e atendesse às suas petições. Muitas vezes, passamos por situações tão difíceis, problemas que são maiores do que nós e que parecem impossíveis de serem solucionados. Olhamos para a nossa incapacidade e percebemos que a única coisa que podemos fazer é clamar ao Senhor, pedindo que Ele tenha misericórdia e atente para a nossa dor. A família é a nossa maior fonte de alegria, mas é também onde experimentamos as maiores frustrações. As pessoas que mais amamos são também as que mais nos ferem. É por isso que os problemas enfrentados na nossa casa ganham uma proporção tão grande e nos abalam tanto. Você pode ter dificuldades no trabalho, na igreja, na escola, em qualquer lugar, mas quando temos problemas que envolvem a família, ficamos desesperados. É quando nós oramos mais, buscamos mais a Deus e ficamos extremamente sensíveis ao Espírito Santo. Eu quero te dizer que Deus conhece a sua dor. Ele tem visto o seu sofrimento. Deus não se esqueceu de você. Por mais que às vezes você se sinta perdido e abandonado nesse mundo, Deus tem contemplado a sua vida. Não deixe de lutar, não desista. Se você está pedindo a Deus pela salvação do seu marido, da sua esposa ou pela libertação dos seus filhos, continue clamando. Existem promessas liberadas na palavra para a família daqueles que creem em Jesus. No tempo certo, Deus vai agir. Deus sabe o que é ver a dor e o sofrimento de um filho, pois Ele entregou Jesus como sacrifício pela humanidade. A partir do verso 10, o salmista cai em si e começa a fazer uma autoanálise. Ele diz: a razão da minha dor é que a mão direita do Altíssimo não age mais. Recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres. Meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os seus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como o nosso Deus? Tu és um Deus que realiza milagres.
mostras o teu poder entre os povos. Que através dessa palavra você possa hoje ter a sua fé renovada, com a certeza de que o Senhor pode fazer milagres, sabendo que o tempo de Deus não é como o nosso e que os caminhos dele são santos. Eu quero orar por você. Senhor, eu quero te apresentar a vida dessa pessoa que está ouvindo essa mensagem. Que os problemas que ela tem enfrentado sejam solucionados, principalmente as questões que envolvem a família, que ela possa ter um sono tranquilo e descansar nas tuas promessas. Tira todo o medo e toda a ansiedade, renova as suas forças, para que ela continue lutando pela sua casa, pela sua família. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Eu sou Edivaldo Oliveira e esse foi mais um Minuto com Deus. Irmãos, precisamos estar sempre vigilantes, pois o inimigo não descansa e ele não para de tramar contra a nossa vida todos os dias. É como está escrito na palavra do Senhor, em 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, diz assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Hoje, Deus quer te fortalecer para que, nessa batalha diária contra o inimigo e as forças do mal, você esteja devidamente equipado e fortalecido e consiga vencer todos os desafios que surgirem em seu caminho. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado nesse momento, e nem sei qual é o motivo das suas noites mal dormidas, mas eu sei que você não está sozinho. Também sei que aquele que luta ao seu lado não tem medo de nada, não se cansa e não desiste de você, pois quem luta contigo é o Senhor dos Exércitos, aquele que tem todo o poder, toda a força para te ajudar a superar e a vencer qualquer batalha. Você crê nisso? Se você crê, escreva aqui nos comentários: eu não batalho sozinho. Escreva isso como uma declaração de fé. Eu não batalho sozinho. E em seguida deixe o seu pedido de oração, pois ao final dessa palavra eu vou orar por você e pela sua família. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e nesse momento você está ouvindo o Minuto com Deus. Se você quer receber essas mensagens em primeira mão, logo cedinho no seu celular, é muito simples. Basta você clicar aqui no botão de se inscrever no canal do YouTube e ativar as notificações, clicando no sininho que fica ao lado. Dessa forma, toda vez que eu postar o Minuto com Deus do dia, você vai receber um aviso. E você não vai precisar ter a mensagem baixada no seu celular. Ou seja, não vai ocupar a memória do seu aparelho. Amém? Deus tem feito grandes coisas através dessas pequenas reflexões diárias de fé. Então eu convido você a fazer parte dessa comunidade de adoradores que estão querendo se firmar cada dia mais na presença e no amor de Deus. E se você quiser apoiar esse projeto, seja membro do canal. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 44, está escrito: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Irmãos, como nós lemos aqui nesse versículo, o diabo é chamado na Bíblia de o pai da mentira. E ele quer nos levar ao engano e à destruição. Ele é astuto e usa diversas estratégias para nos afastar do caminho do Senhor e nos fazer cair em seus laços. Uma das estratégias mais comuns do diabo é a tentação. Ele tenta nos convencer de que os prazeres passageiros da vida
são mais importantes do que a nossa comunhão com Deus e a nossa obediência aos seus mandamentos. Ele nos oferece falsas promessas de felicidade e de realizações pessoais, mas no final das contas, tudo o que ele nos dá é vazio e sem sentido. Outra tática do diabo é a confusão mental. Ele tenta nos fazer questionar a nossa fé, semeando dúvidas em nosso coração e nos fazendo acreditar em mentiras sobre nós mesmos e sobre Deus. Ele usa as nossas fraquezas e inseguranças contra nós. O diabo também usa a influência negativa de outras pessoas para nos desviar do caminho da verdade. Ele usa a influência dos amigos, da família e até mesmo de líderes religiosos para nos convencer de que estamos no caminho certo, mesmo quando nós estamos seguindo pelo caminho errado. Geralmente, o inimigo também faz com que algumas pessoas tragam à nossa mente coisas que fizemos no passado. E ele usa isso para nos descredibilizar, como se, por causa dos nossos erros e pecados do passado, nós não pudéssemos estar em uma caminhada com Deus. Sendo que, se nós fôssemos perfeitos, nós nem precisaríamos andar com o Senhor. Nós nem precisaríamos do sacrifício de Jesus e certamente já teríamos ido para o céu. Não se deixe levar pela culpa dos erros que você cometeu, pois por mais que infelizmente algumas pessoas se lembrem deles, saiba que o próprio Deus não se lembra mais dos seus pecados. Ele joga todo o nosso passado no mar do esquecimento. Meu irmão e minha irmã, nós não precisamos ter medo do diabo e das suas estratégias. Em João capítulo 4, verso 4, diz que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Devemos nos agarrar à palavra de Deus, orar constantemente e buscar a comunhão com irmãos de fé que nos ajudem a permanecer no caminho certo. Lembre-se, o inimigo quer te enganar, mas com a força do Senhor ao seu lado, você é mais do que capaz de resistir e de vencer as suas investidas. Não desista, não se deixe enganar. Continue firme na fé e na certeza de que Deus é fiel e sempre estará ao seu lado. Eu quero orar por você nesse momento. Pai, nós agradecemos a Ti pela Tua palavra, que nos alerta sobre as artimanhas do inimigo e nos encoraja a estar sempre vigilantes. Te pedimos perdão pelos nossos pecados e por darmos tantas brechas para o inimigo agir em nossa vida. Sabemos que o diabo é um mentiroso, um ladrão e um assassino, que busca nos enganar e nos afastar de Ti. Mas com a Tua ajuda podemos resistir às tentações, vencer as táticas de confusão e permanecer firmes na Tua verdade. Eu peço que o Senhor fortaleça cada irmão, cada irmã que está ouvindo essa mensagem, que eles possam sentir a Tua presença ao lado deles, junto à sua família, que eles possam se lembrar que não estão sozinhos e que o Senhor é o Deus dos exércitos, aquele que luta conosco e que luta por nós. Que a Tua luz brilhe sobre nós e nos guie em todos os momentos, em todas as nossas decisões, e que possamos ser um exemplo vivo da Tua graça e do Teu amor. Senhor, eu quero apresentar diante de Ti cada um desses pedidos de oração que foram feitos aqui hoje. E eu te peço que, através da Tua bondade e misericórdia, o Senhor promova uma mudança sobrenatural na vida de todas essas pessoas e de todas as famílias representadas aqui. Que não fique nenhuma dúvida na mente dessa pessoa de que foi o agir do Senhor que provocou essa restauração, essa mudança, essa transformação
que ela irá experimentar. Confiamos em teu amor e acreditamos em teu poder. É por isso que estamos aqui, orando e te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Receba essa palavra no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. O Senhor é contigo. Deus tem visto a sua dor, a sua luta, o seu sofrimento. Ele não te abandonou. Ele está junto de você. Todas as vezes que você clama pelo nome de Jesus, o Senhor olha para você com olhos de misericórdia. Amém? Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.